Olá, eu sou o professor Bruno Correia, estou na instituição há 15 anos e vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória aqui da instituição, desde a entrada como estagiário até a minha atuação na direção do curso de design. Entrar na universidade, ser professor, docente, eu não consigo desvincular muito da minha história de vida, né? Desde o início dos estudos até chegar realmente à profissão de docente. Então, desde que eu ingressei na área de design, vim como docente de design, eu lembro muito da minha infância, então, de tudo que eu tive a oportunidade de conhecer, né? de viver, né? De vivenciar. Então, eu lembro muito da minha convivência em casa com a parte de criação, então acompanhando a minha mãe, desenvolvendo a parte de artesanato, de painéis para a escola, materiais para festa, pintura. Então eu tive a oportunidade de ter essa vivência, não só com minha mãe, mas com meu pai também, na parte de desenho técnico. Meu pai também tinha um hobby de fotografia, então no quintal de casa a gente tinha um laboratório PB para brincar, então ele fazia lá a revelação, então eu via, tinha acesso àquele processo. Então, eu vejo muito isso, né, de ter contato com a arte, né, de alguma expressão. E também eu tive contato com a tecnologia também. Meu pai também teve que usar computador, então, no serviço. Então, eu tive em casa também computador cedo. E essa convivência com a arte, com a tecnologia, me levou um pouquinho a explorar, né, a tecnologia com a parte de criação. Então, eu tive acesso cedo e procurei na tecnologia buscar alguma coisa que pudesse desenvolver a criação. Então, os primeiros softwares que eu explorei foram de edição de imagem, modelagem 3D. Aí eu vejo esse vínculo, né, depois com a parte de design, né, e ainda mais com a docência, porque eu aprendi a trabalhar com esses softwares. Isso facilitou bastante a minha entrada depois no mercado, na área de design, porque logo que eu entrei na faculdade, eu não iniciei logo aqui em Guarulhos, porque eu comecei no Rio, sou de Volta Redonda, então eu comecei numa faculdade no Rio de Janeiro, mesmo na cidade, fui para o Rio, iniciei numa faculdade lá. E com um semestre de aula, os professores, vendo essa minha facilidade com a tecnologia, já conhecia os softwares que a gente trabalhava em aula, me indicaram para um estágio. Então eu fui trabalhar numa empresa de multimídia, desenvolvendo CDs híbridos de áudio com multimídia, banco de dados. E aí, aprendendo coisas novas, então aprendendo, logo na empresa já tive contato, o pessoal me ensinou, me deu material para estudar, explicou quais eram os processos de trabalho com multimídia. E aí terminou um semestre, acabei por alguns motivos vindo para Guarulhos. E aí aqui em Guarulhos eu entrei na instituição também como estudante, né? Aí iniciei o curso, aí foi uma trajetória parecida com outra, porque aí em 6 meses de faculdade, né, acabou o primeiro semestre que eu estava cursando aqui, também já surgiu uma vaga de estágio na própria instituição. Nós temos um setor de computação gráfica aqui na instituição, então abri uma vaga, eu me candidatei e aí eu entrei para auxiliar no geral na área de computação gráfica e depois fui focando em algumas áreas que foram surgindo espaços dentro do setor. Então, na área de multimídia surgiu uma vaga, eu fui auxiliar, depois fui auxiliar o pessoal da internet, até mesmo no momento depois na internet mesmo que eu assumi a parte de internet da instituição e foi avançando. Eu fiquei na internet na instituição, concluí meu curso e aí surgiu a vaga para docente, né? Como eu percebi que em toda essa trajetória que eu tinha uma facilidade para compartilhar o que eu conhecia, então o domínio de algum software, de alguma técnica, eu não tinha problema em compartilhar, em explicar, e gostava dessa área. Então eu via que eu tinha essa tendência, né, no caso da docência, né, de explicar, de ajudar as pessoas. Então, quando surgiu também uma vaga dentro do curso de design para docente, eu me candidatei também.
que era uma área na época, quando eu entrei, era difícil você achar pessoas com formação de design que dominavam determinados softwares, principalmente na internet, porque eu estava na época do boom, né, dos sites da internet, então eu já tinha formação em design e já dominava os softwares, principalmente para web e multimídia. E aí foi quando surgiu a vaga, eu me candidatei e consegui ser aprovado nessa vaga e iniciei na docência aqui na instituição. E estou até hoje, né? Quando eu iniciei, eu tenho experiência de quando eu iniciei, por exemplo, como aluno da própria instituição, né? Nós já tínhamos uma boa parte dessa infra aqui, o que foi sendo feito foi adequações dos espaços, né? Para atender o aumento de alunos, a melhoria tecnológica. Então, no curso de design, quando eu estava aqui, nós trocamos um laboratório, foi todo específico para design. Depois desse período para frente, aí começou realmente a melhorar ainda mais o laboratório, então foram se adequando os processos para, não só o laboratório de informática, né, mas as outras áreas também, até a área de circulação mesmo, modificar alguns setores aqui, algumas áreas da instituição. Na parte de informática que eu sou mais direcionado, eu trabalho mais, não só como na direção de curso, né, como professor de curso, do curso de design. Nós temos atualizações constantes de programas, de laboratório que atendam à formação do aluno. E isso no laboratório, na área de circulação e também de setores, né? Adequação de setores, de espaços de setores, para que atendam um aluno na área de formação dele. Eu iniciei na universidade como estagiário, vim depois para a responsabilidade de algumas áreas, né? Multimídia, informática, e assumi a internet. Depois que eu estava na internet, em 2006, surgiu um projeto na instituição de EAD, e trabalhando junto com o departamento de TI, e aí eu fui trabalhar junto com eles também durante o período para desenvolvimento desse programa, né, desse projeto. Então eles têm toda a área de tecnologia, de desenvolvimento, mas a gente precisava de alguma área de design, de criação para auxiliar. Então eu comecei, foi uma outra oportunidade dentro da instituição, então eu comecei na área de computação gráfica, fui passando por várias áreas, internet, e acabei depois direcionado também com internet, porque a universidade tinha um projeto com TI de EAD, então como está vinculada ao material, né, multimídia, vinculado por meio da rede, eu entrei nesse projeto daí e estou até hoje também na instituição nesse projeto. Paralelo a isso, eu trabalho junto com a docência também na direção do curso de design gráfico hoje, né, porque era desenho industrial e hoje atualmente é design gráfico. Tá? Então, na UNG Digital eu trabalho com uma equipe na área de produção de conteúdo, então o pessoal tem que elaborar o conteúdo para EAD. Então, nós temos todo um procedimento lá dentro, tem a área pedagógica que cuida, que trabalha junto com os professores, tem a área de produção que pega esse material que os professores já passaram por um treinamento para desenvolver e trabalha esse material para que ele possa funcionar na multimídia, né, no caso no digital. E a gente procura explorar as novas tecnologias, diversificar cada vez mais o material para o aluno. Então a gente está numa etapa agora, já tem uns 2 anos que nós aumentamos a equipe, nós estamos trabalhando nessa melhoria de produções. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí.
Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Uhul! Borboleta! Tenho recordações como professor, como estudante também. É bem interessante, você entra na faculdade, começa a se dedicar aos estudos, né, essa preocupação em realizar os trabalhos. E eu sempre me preocupei bastante em participar de eventos do curso ou eventos externos, né. O que eu sempre gostei de participar, por exemplo, foi no de concursos. Então, eu iniciei os estudos, sempre que tinha algum concurso eu gostava de participar. Isso foi bom porque em 2001 e 2002 tiveram alguns concursos da Apple e eu participava de outros também. Aí na Apple eu fiz uma dupla com uma colega de sala, né? Que aí nós desenvolvemos um projeto. O primeiro era um projeto de vídeo, então tinham várias áreas. A Apple promoveu esse concurso com várias áreas e nós escolhemos vídeo. Aí nós trabalhamos uma edição de vídeo, criação de vídeo. Na época era do projeto Pomar, que é uma revitalização da área do Tietê em volta. Aí nós desenvolvemos esse projeto e entre milhares de candidatos, nós conseguimos ficar entre os 10 melhores projetos da Apple, né, desse projeto de criatividade, e nós fomos num evento, né, para receber uma menção honrosa relativa a esse projeto. E aí nós não paramos. No outro semestre teve também um projeto em 2002, teve um outro concurso, esse já formado, aí você podia entrar também numa categoria, porque eles não tinham só estudante, tinha a categoria profissional, que mesclava profissional e estudante. E aí nós entramos, só que dessa vez com web. E aí também, de novo, a gente conseguiu repetir essa seleção, né, de ficar entre os melhores trabalhos. E aí fomos chamados também na cerimônia deles de premiação. E aí recebemos também uma placa lá de menção relativa a esses trabalhos na época. Dediquei sempre, então também me dediquei no mestrado. No mestrado teve uma apresentação de projetos também. Eu consegui uma seleção entre as melhores apresentações, né, de banner da época, então eu tive sempre essa preocupação, se dedicar ao máximo ao estudo, participar de tudo que pudesse ser da área, né? E isso se reflete não só na área de estudos, que eu falei na graduação, nos eventos, no mestrado, me dedicando à pesquisa, e também na docência, na hora que você se dedica às turmas, né? Essa dedicação às turmas é interessante, que aí você é reconhecido, não só o reconhecimento diário, quando você está em sala, vem algum aluno te perguntar alguma coisa, você vê que ele está interessado na matéria, mesmo acabando a aula ele te procura, não porque ele estava desatento, mas porque ele quer alguma coisa a mais, está buscando aprimorar ainda mais o conhecimento dele, até o momento em que em alguns cursos você é convidado para uma formatura, para um homenageado, aí você vai lá, participa da formatura, né? Isso é bem gratificante para o professor. Com os meus alunos eu tenho uma relação bem aberta, então dentro de sala de aula é aquela preocupação de não ser o professor que só está ali para passar uma informação ou tentar trabalhar com que eles transformem aquela informação em conhecimento, mas aquele professor que está ali na sala de aula para compartilhar e para escutar um pouco deles, o que eles têm, né, de conhecer qual é o conhecimento prévio daquele aluno, conseguir trabalhar com o conhecimento que ele tem, o que nós temos de informações da área, o que a gente pode trabalhar em sala para que em grupo, né, em equipe, de uma forma colaborativa entre todos os alunos, a gente possa promover realmente uma construção do conhecimento, que cada um contribua com aquela aula, com aquele evento que a gente está promovendo no curso. Então eu busco isso, sempre conseguir dialogar o máximo com o aluno, e não só chegar em sala de aula, apresentar uma informação, apresentar algumas regrinhas, não. É trabalhar com o aluno, mostrar para ele quais são os caminhos possíveis e que ele consiga trabalhar aqueles caminhos com
com os outros colegas de classe, com o professor, com outros professores, e aí consiga assim uma boa formação. Que isso reflita também na prática profissional dele, quando ele estiver no mercado, que ele saiba trabalhar isso também com a equipe dele. Não trabalhe só aquela questão individual, desenvolvimento só dele, não. Que ele aprenda que existe um universo, né, onde ele precisa compartilhar aquele conhecimento, porque aí sim ele vai ter um sucesso, vai conseguir trabalhar melhor a carreira dele. A melhor coisa de ser professor, eu acho que é essa questão da troca diária, né? Você está em sala de aula, não é que não exista, vamos dizer, uma troca diária num ambiente administrativo onde você está. Você tem, mas como professor, eu acho que é mais fácil às vezes você visualizar isso, né? Porque você está em sala, quando você está conversando com a turma, você percebe aquele pessoal que está prestando atenção, o outro que está mais distante. E o fato de, às vezes, só tem um aluno, às vezes você só tem um aluno que está prestando atenção, porque tem vários motivos, às vezes o aluno realmente naquele dia ele não está bem, mas pelo fato ou de todos, ou às vezes de um aluno estar prestando atenção, já é gratificante para o professor, porque você sabe que aquilo que você está falando é de interesse daquele aluno, ele viu o interesse naquilo. E aí quando você tem as perguntas, você tem os questionamentos, tem aquele aluno que te busca, eu acho que isso é interessante, porque você tem uma área, né, de atuação que você tem o seu feedback ali da sua atuação naquele momento, né, é diário, né, você percebe assim, o aluno não está prestando atenção, você consegue mudar, tal, e aí muitas vezes na área administrativa você vai ter aquele feedback só depois, você terminou, tal, aí demora mais. Isso existe, mas às vezes demora você ter aquele feedback instantâneo ali, que na sala de aula você está falando, você já percebe como é que está o momento. Normalmente numa outra área, de qualquer outra profissão, você desenvolve alguns passos, né, algumas reuniões, alguma coisa assim, depois é que você vai conversar. De professor, eu acho que isso é aquele instantâneo ali, de você conseguir perceber na hora esse retorno do aluno, né, essa participação do aluno nos processos. Em nenhum momento eu desisti de ser professor, né? É lógico, quando eu comecei na carreira docente, né, você não está acostumado com aqueles alunos, determinada turma, você sente uma dificuldade. Eu já tive logo no início, quando eu comecei, turmas assim que você acha que como é que eu vou aguentar esse processo, né? Porque tem horas que você pega uma turma mais madura para trabalhar, eles estão ali realmente para se dedicar, e tem horas que você pega turmas que estão ingressando, que saíram do ensino, não tiveram nenhuma experiência no mercado, e é meio que um pouco do reflexo da sala de aula na universidade. Você não pensa em desistir, mas você pensa em o que eu vou fazer para continuar e para conseguir trabalhar com essa turma. Né? Então, em nenhum momento eu pensei em desistir da docência, em sim trabalhar da melhor forma possível com as turmas, de ver o que tem, o que eu posso buscar para inovar, para trabalhar melhor com esses alunos. Então, o que hoje tem no mercado que desperta realmente a atenção deles. Mas desistir enquanto tiver alguém disposto a aprender, a pesquisar, eu estou aí para trabalhar com essas pessoas. Quando eu não estou na condição de professor, eu gosto muito de explorar a tecnologia. Apesar de estar todo dia com tecnologia, o que eu gosto de fazer é buscar. Porque normalmente em sala de aula, em outras áreas, você está pesquisando algo focado em algo específico para aquela área. Então eu gosto de ver outras tecnologias que também, certamente, no futuro elas podem ser utilizadas na área educacional, de repente na própria área de AD que eu atuo, com o pessoal de produção, na área de design principalmente, porque esses alunos de design depois, eles podem participar, de repente, de uma equipe de produção para EAD, porque o design é muito aberto, então eles vão participar em várias áreas. Então eu gosto de explorar a tecnologia, então estou vendo sempre algum efeito interessante, relacionado à área de computação gráfica, simulações, holografias. Eu fiz um teste em casa uma vez de holografia, então usei o celular com algumas transparências, elementos que refletem, então produzi uma holografia. Então eu gosto de explorar isso em tecnologia. Além disso, eu gosto também de me desligar um pouco do digital na cozinha. Então eu exploro um pouco da área de confeitaria, então trabalho com algumas receitas de doce, essa coisa. Então eu gosto de também trabalhar não só o digital, mas me dedicar um pouquinho também àquilo que é físico, né? Que você pode, não que o digital não tenha alguma relação também com o físico, mas eu gosto de trabalhar também essa área manual, né, de contato. Então uma área que eu estou me dedicando nos últimos tempos é um pouquinho dessa de confeitaria, de fazer alguns docinhos para sair um pouco do universo do digital. Como é a área de design, né, que eu trabalho muito essa parte de produção, tecnologia,
Em casa eu tenho 2 filhos, então posso dizer que desde que nasceram eles têm contato com a tecnologia e com essa parte de arte, de produção. Então os meus 2 filhos, eles trabalham bastante, então tem horas que eles pedem, eu quero desenhar, eu quero pintar. Então não tem muita essa restrição, não vai pintar porque suja, porque tem aquilo, porque vai estragar. Não. É lógico, tem um cuidado, né, de que local da casa eles vão brincar, né, e como eles vão brincar, para também terem um pouquinho de atenção, mas é livre. Então eles brincam com tinta, com canetinha, com cola, papel, recorta, monta. Então é bem legal acompanhar isso deles, né, um pouco do que você faz, porque você trabalha aqui e às vezes você produz alguma coisa em casa para pensar o que você vai fazer depois com os alunos ou até mesmo na área digital. Então eles acompanham muito aquilo e veem assim, pai, o que você está fazendo, o que não está fazendo, né? Você está lendo um livro, e aí eles copiam um pouquinho, né, do exemplo ali e vão trabalhando. Eles jogam bastante videogame, eu acompanho muito com eles, então eu gosto disso porque não é só o game com objetivos específicos. Eles trabalham hoje em dia, eles gostam de videogames também de estratégia, né, de videogames livres. O último que eu estou explorando bastante com eles são 2 jogos, que é o Minecraft, que busca muito a parte de desenvolvimento criativo, e o Disney Infinity, que é outro também, que apesar de jogos, também tem uma área de desenvolvimento criativo que eles mesmos podem criar os jogos deles. Então eles pegam peças, eles jogam para coletar peças que depois servem para eles criarem os próprios jogos. Então isso é bem interessante, eu acompanho muito com eles e trabalho muito com eles. É difícil um pouco por causa do horário. Então, às vezes eu tenho que desenvolver materiais de madrugada, então eu organizei meus horários para o que eu preciso de pesquisa eu desenvolvo de madrugada, para tentar um horário ou outro livre que eu tenho, conseguir um contato com eles. Eu gostaria de agradecer muito, isso não tem nem... agradecer muito a minha família, por causa essa área de docente, ou a área mesmo profissional. Quando você está muito dedicado nessa área, você tem sempre que realizar algum estudo à parte, você tem que desenvolver o que você vai trabalhar no dia seguinte. Apesar de que você organiza o seu horário no trabalho, você vai para casa, você sempre pensa o que eu vou fazer amanhã, de repente o que eu posso inovar. Então, o entendimento deles, né, a compreensão deles, desde que eu comecei na área docente, né, desse tempo restrito às vezes a se dedicar, às vezes no final de semana não tem como sair, não tem como se divertir, porque tem que estudar, apesar de que eles conseguem sozinho, de repente, se articular, mas às vezes a presença, né, de não estar junto em todos os momentos por causa dessa dedicação ao estudo, ao trabalho mesmo. Então, agradecer muito a eles, a minha esposa, aos meus filhos, né, por esse entendimento. Agradecer também a todos os colegas de trabalho que eu tive aqui, ou que eu tenho, que continuam até hoje na instituição, aos professores, a área administrativa, a reitoria, a mantenedora. Então, a toda essa oportunidade que eu tive na instituição, né? Desde o estágio até identificar áreas em que eu pude me candidatar e ir trabalhando, né? Então, o estagiário, a área de computação gráfica, depois da computação gráfica trabalhar junto com o TI, a implantação do EAD, depois vir para o projeto EAD com a equipe que iniciou todo o projeto, né, depois do TI, a equipe que tem atualmente, que é a UNG Digital, de fazer parte dessa equipe, e de continuar trabalhando agora não só com a equipe de produção da UNG Digital, mas também com a direção do curso de design. Então surgiu há pouco tempo a direção do curso de design, então estou trabalhando junto com os professores, com alunos. Então a gente está articulando aí alguma reestruturação no curso. Então é isso, eu tenho que agradecer muito à família, aos colegas de trabalho, à instituição, a todos eles que possibilitaram isso ao que eu desenvolvo hoje na instituição.